Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o servo de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Povo de Deus, povo consagrado, povo que foi escolhido para fazer a obra de Deus aqui na terra. Esta manhã eu quero vos saudar novamente com a paz do Senhor Jesus, porque sei que muitos cristãos, muitos crentes de todas as igrejas, glória a Deus, estão precisando dessa gloriosa paz. Mas por que que muitos não têm alcançado essa paz gloriosa, esse poder glorioso da parte de Jesus Cristo? A palavra do Senhor nos fala que em Romanos, capítulo 8, verso 8, diz que, portanto, agora aqueles que estão na carne não podem agradar ao Senhor Jesus. E por que, povo de Deus, que não pode agradar ao povo de Deus? Por que não pode agradar até mesmo Jesus? Até mesmo o Espírito Santo? Por que não pode agradar a muitos? Porque aquele que está na carne, ele só fala das coisas da carne. E diz que o apóstolo Paulo, à igreja de Gálatas, que, glórias a Deus, no capítulo 1, que eles tinham começado no Espírito, mas tinham acabado na carne. Porque alguém os desviou da obra do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, quando Moisés chegou lá na terra do Egito, a primeira pregação que ele fez, ele foi apedrejado. E Deus, pela sua infinita misericórdia, quando aquele rei Faraó deu uma ordem que o cajado de Moisés produzisse a palha, o povo apedrejou a Moisés. Então veja, povo de Deus, que a obra de Deus aqui na terra é diferente. Agora vem o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, através de João Batista, falando. Glórias a Deus. João dizia: convertei-vos, raças de víbora. Glória a Jesus. Convertei-vos ao Senhor. Aí João disse: eu vos batizo com água, mas virá outro que após mim
vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele tem a pã e queima a palha no fogo. Então veja aí Deus consertando a sua obra. O cajado que produziu palha para os tijolos do Egito. Agora, o mesmo fogo vem queimar essa palha. A palha que prendia o povo de Israel, o povo de Deus, naquele tempo. Glórias a Deus. Aquele fogo, glória a Deus, que destruía. Aquele fogo da escravidão, aquela tristeza, aquela dor terrível que escravizava o povo. Agora vem Jesus trazendo o fogo que queima a palha. Glória a Deus. Então por isso a palavra do Senhor diz que a carne para nada serve. Glória a Deus, porque a carne e o sangue não herdarão o reino do Senhor. Então povo de Deus, glória a Jesus Cristo, isso alegra. Glória a Deus. O crente fiel, o crente que está, glória a Jesus, fazendo a obra de Deus nessa terra. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então isso, povo de Deus, traz firmeza na obra do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, a primeira mensagem que ele entregou, que foi Isaías capítulo 61, ele foi apedrejado e tentaram lhe precipitar num abismo. Glórias a Deus. Então veja, povo de Deus, povo eleito, a dureza desses corações. Veja a dureza do coração, aqueles homens que estão dentro das igrejas, que rejeitam as mensagens, apedrejam em pensamentos, em palavra, os ministros que ali estão ministrando, apregoando, falando do poder de Deus, falando da obra do Senhor Jesus nessa terra. Igreja do Senhor Jesus, povo eleito, povo escolhido, louvado seja Deus. Povo abençoado, povo elegido por Cristo Jesus. Então veja a dureza do coração que eram aqueles crentes, porque agora o Senhor veio consertar, o Senhor veio arrumar, porque todos que subiram no trono antes, glórias a Deus, de Jesus Cristo, prevaricaram, pecaram. Salomão, salmista Davi, Roboão, Acabe e outros, glória a Deus, denegriram a obra do Senhor. E agora vem Jesus com o fogo, queimando a palha, queimando o pecado, adultério, prostituição, lascívia, ignomia, coisas que entristecem ao Espírito Santo de Deus. Amada Igreja de Jesus, povo ungido, fortalecei-vos, pois, na palavra e na graça do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz que para aqueles que praticam a vontade do Senhor, não existe condenação. Não existe punição. Povo de Deus, igreja eleita do Senhor Jesus. Então está bem clara a palavra de Deus. Portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar ao Senhor.
Então, quanta ira, quanta revolta, quanta discórdia, quanta tristeza hoje entre o povo de Deus. E Tiago disse, glória a Deus, um povo de Deus, povo escolhido. Então o próprio Jesus disse que o que é espírito é espírito e o que é carne é carne. Jesus falou, a carne é fraca, mas o espírito tem que estar preparado. Então, o povo de Deus, e muitos usam da fraqueza da carne para pecar, para entristecer o Senhor. E sendo que Jesus está falando que a nossa carne não vai durar muito tempo nessa terra. Um povo de Deus, povo consagrado, povo eleito de Jesus. A palavra de Deus revelada é essa para a nossa vida, para a nossa caminhada aqui nessa terra. Procurar fazer a vontade de Deus. Procurar andar em espírito, em verdade. Como disse o Senhor, que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, a igreja do Senhor Jesus, abandone a ira, a revolta, as destrezas, as incertezas da vida, tudo aquilo que tem impedido as vossas orações. Tudo aquilo que o Senhor quer que nós seja livre, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas Jesus veio para nos libertar, para tirar nós toda a maldade, de todas as artimanhas malignas. O Senhor veio para nos dar a bênção. Porque que quando Jesus, no capítulo 15 de São Mateus, repreendeu aqueles homens que se diziam crentes, mas não eram. Porque eles achavam que se a pessoa estiver tudo suja, mal vestida, mal arrumada, mal trajada, ela está em pecado. E na verdade não. Glória a Deus. Porque agora é o tempo da graça de Deus, é o tempo da vontade do Senhor. Então o Senhor não faz acepção nem do pobre e nem do rico. Quem tem condições de se arrumar, se trajar, se arruma. E quem não tem, glória a Deus, procura fazer a vontade do Senhor com temor, com obediência à palavra de Deus. Então nem tudo é pecado, porque aquilo que tem saído do coração do homem e da mulher são adultérios, prostituições, porfias, ignorâncias, dissimulações, contradições do Evangelho. Tudo isso, povo de Deus, que tem trazido a tristeza no ser humano. Então o próprio Senhor Jesus disse que não é para nós entristecer o Espírito Santo,
Diz a palavra de Deus, e não entristeçais o Espírito de Deus que vos foi dado para o dia da redenção. Porque o Senhor, com lágrimas todo dia, com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós. Como eu já contei, essa grande revelação da parte do Senhor Jesus. Que eu estava numa grande obra, muito grande, e ali um homem muito alto, forte, em vestes brancas, ele chamou vários obreiras de todas as igrejas da terra, e era oportunidade para orar pelos dons das divinas revelações. E ali, o primeiro que assumia aquele microfone era eu. Eu falava nessas palavras, que muitos vêm vestidos de ovelhas até vós, mas por dentro são lobos devoradores. Aí o Senhor abria a minha boca, nesse sonho eu falava: acautelai-vos, pois, no fermento dos fariseus. Glória a Jesus. E eu entendi o que o Senhor disse. Certo dia Jesus disse para aquele povo: escutai o que eles falam, mas não pratiquem o que eles praticam. Então, povo de Deus, não se enganem com as aparências. O verdadeiro cristão, ele é selado, ele é consagrado a Deus, ele é ungido pelo Espírito Santo de Deus, pelo capítulo da Bíblia, Isaías capítulo 61. Jesus cumpre a palavra, que no nome dele porão a mão sobre os enfermos, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e tudo é confirmado pela palavra. E nessa revelação ali, muitos obreiros que oravam por revelação, carnes caíam da boca deles, pedaços de carnes, de bocas de obreira, de presbíteros, diáconos, evangelistas, glória a Deus. E eram muito poucos que passavam pela presença daquele homem de branco. Glória a Deus. Então, amada igreja do Senhor Jesus, eram poucos ali que passavam pela aprovação de Deus, que passavam pela presença daquele homem de branco, porque muitos não puderam passar. Glória a Deus. Então o Senhor mostrou claramente, glória a Jesus. Portanto, aqueles que estão na carne, segundo Romanos, capítulo 8, verso 8, não podem agradar a Deus. Glória a Jesus. Então, amada igreja do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar as vossas vidas. Que Deus possa vos dar a grande vitória, a grande bênção espiritual. E que nós, como disse Paulo, a igreja de Gálatas, que ainda que desça um anjo do céu pregando um outro evangelho, que seja anátema, quer dizer, maldito, porque hoje muitos não acreditam no Espírito Santo, blasfemam contra a Trindade de Jesus, blasfemam contra o poderoso reino de Deus. E sendo que no passado, no início da terra, quem operava era Deus, glória a Jesus. Então os irmãos podem perceber a igreja do Senhor,
pode compreender essa palavra. Aleluia. Por que pode compreender? Porque antes de Deus criar o homem e a mulher, os espíritos de Deus conversavam. Então está bem claro em Gênesis que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus era presente. Ele já estava com o povo do Senhor ali há muito tempo. Ele já estava com aquela geração do povo do dilúvio. Então a igreja de Deus, o Evangelho do Senhor é fácil de ser compreendido pelo Espírito Santo de Deus. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele discerne bem as coisas e por ninguém ele é discernido. Então veja, ninguém que a palavra fala é aqueles que não conhecem o Evangelho. Porque tem muitos hoje pastores, presbíteros, professores, homens de Deus que são estudados, são letrados e podem, pela palavra, compreender tudo isso que está sendo falado. Pela palavra do Senhor Jesus e pela confirmação do seu Santo Espírito. É um povo eleito, o povo escolhido de Deus. Então todo aquele que tem o Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele tem autoridade para explicar a palavra de Deus. Então, povo de Deus, por isso que a palavra do Senhor está dizendo que aqueles que estão na carne, de maneira nenhuma, conseguem agradar a Deus. Então medite, povo de Deus, até aqueles que odeiam as mensagens, até aqueles que reprovam o Evangelho, medite se você quiser ser um crente fiel, verdadeiro, santo, ungido por Cristo. Medite no capítulo 8 do livro de Romanos. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 1, do verso 26 ao verso 31, ali explica muitas coisas sobre a carne. E diz ali que muitos o Senhor já entregou na mão do diabo. Muitos. Então o Salmo 37 diz que não é para ter inveja daqueles que praticam a iniquidade. Porque as pessoas começam a olhar muito. Nossa, naquela igreja lá, a irmã pode cortar o cabelo. Nossa, naquela igreja lá o irmão pode jogar bola. Nossa, naquela igreja o irmão pode ir pro rio nadar. Lá naquela igreja a irmã pode pintar o cabelo. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então veja, povo de Deus, povo eleito do Senhor Jesus, glória a Deus, que as pessoas são levadas por nuvens de trevas, como diz a palavra ali, glórias a Deus, na epístola de Judas, nuvens carregadas de trevas. Então, povo de Deus, povo abençoado, que Deus vos dê vitória, que Deus os abençoe, glória a Jesus. Inscreva-se no canal, glória a Deus, para que as visões do Senhor possam chegar a todos os pastores, presbíteros, porque ovelha não ganha ovelha, mas os pastores são separados para cuidar do rebanho. Então muitas mensagens que Deus me dá são para as autoridades do Evangelho, para que os pastores não percam a sua salvação. Povo de Deus, então a mensagem que Deus me dá, as pregações do Evangelho, eu me preocupo muito com os pastores, com os presbíteros, com os diáconos, com os evangelistas. Eu me preocupo muito, glória a Deus,
Porque o próprio Senhor Jesus falou do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Glória a Deus. Então veja, o Senhor Jesus falando aí, ó, da salvação dele, do que adiantava ele ganhar o mundo inteiro, pregar em toda Jerusalém, pregar em todos aqueles lugares e perder a sua própria salvação. Então essa palavra, glória a Deus, é para as autoridades, para todos os ouvintes do Evangelho, mas principalmente aos irmãos que, glória a Deus, fazem a obra do Senhor, que são assalariados, que vivem dos dízimos, das ofertas, porque muitos tentam esconder o seu salário, esconder aquilo que eles ganham da obra de Deus. E muitos falam que vivem da fé. Eles falam, nós vivemos da fé. E como é que eles fazem para manter as suas vidas? Então não precisa esconder. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro na carta de 1 Coríntios, capítulo 9. Ele foi bem claro ali em falar que os homens vivem do Evangelho. Tem a sua esposa, tem seus filhos, tem a sua família, tem contas, tem dívidas para pagar, tem os seus deveres próprios a realizar. E como que eles podem viver se eles não tiverem assistência de uma igreja, o salário da igreja? Então não precisa esconder a verdade do povo. Não precisa, porque a palavra do Senhor fala. Então a palavra do Senhor fala em Provérbios que aquele que esconde a verdade lhe causa problemas. Por isso que os pastores são chamados de ladrões. Por isso que são chamados de lobos, devoradores. Porque tem muitos que escondem a verdade. Eu comparo eu mesmo com essa mensagem. Eu estou andando de bicicleta. E eu sou um pastor da igreja. E eu falo que eu vivo da fé. Glória a Deus. Mas de repente eu apareço com um carro de 200 mil, 100 mil. E toda a congregação, toda a igreja, ela vai escandalizar. Por que, povo de Deus? Porque os pastores escondem a verdade do rebanho de Deus. Então o obreiro, o missionário, o evangelista, o diácono, se ele é assalariado, ele tem que confessar ao povo de Deus. Porque o povo de Deus aí vai compreender que ele tem o seu salário. Porque diz a palavra do Senhor que digno é o obreiro do seu salário. Então não precisa, como dizem Provérbios, que aquele que esconde a verdade causa problemas para si mesmo. Por isso que está aí vários escândalos, coisas que na verdade não são verdade, mas os irmãos escondem. Então eles compram os seus carros ou casas com o quê? Tem pastores que vivem de um salário de 5 mil reais, 3 mil reais. Tem itinerantes que cobram 70 mil, 80 mil, 50 mil. Cantores que cobram até 200 mil para pregar, para cantar. Glória a Jesus. Então tudo isso está aí na internet, está aí no YouTube. É só procurar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero, povo de Deus, que vocês compreendam a palavra do Senhor. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros.
não tenho nada a ver com a vida de nenhum pastor, de nenhum missionário, de ninguém. Porque a palavra do Senhor diz que cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. Cada um vai ter que se dobrar diante de Deus e confessar o seu pecado. Glória a Deus. Cada um vai ter que prestar conta no dia do Senhor de cada centavo, cada moeda. Todas as palavras serão pesadas. Todas as palavras serão julgadas naquele dia. Porque pelas palavras que os homens falarem, serão salvos, por elas mesmas seremos condenados. Glória a Deus. Então, povo eleito do Senhor Jesus, inscreva-se nesse canal para que essa mensagem sirva de alerta, glória a Deus, a todas as igrejas, glória a Deus, a todos, glória a Jesus. Porque muitos irmãos ficam tristes de ser chamados de ladrões, de lobos devoradores, porque os irmãos escondem a verdade. Então não esconda a verdade do povo de Deus, porque aquele que esconde a verdade causa problemas. Está em Provérbios essa palavra. Procura lá pastor, presbítero, diácono, evangelista, missionário. Procure essa palavra. E Cristo vai te abençoar. Jesus vai te dar vitória. Jesus vai abençoar o teu ministério. Povo de Deus, povo eleito, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, igreja amada de Jesus, povo que Deus tem escolhido nessa terra para fazer a obra. Então não esqueça, eu sou um simples servo do Senhor e sonho em ser um pastor, cuidar de um rebanho, mas sempre pregando a verdade, falando a verdade. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê grandes vitórias e que o nome de Jesus sempre seja louvado na vida de todos que ouvirem essa mensagem de Deus. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus console vossos corações. Glórias a Deus. Quantas igrejas ainda tem nessa terra? Glória a Deus. Todos fazendo a obra do Senhor. Povo eleito de Deus, povo consagrado, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. E eu vou postar novamente lá os vídeos, né, que eu gravei no ano de 2014, o primeiro vídeo que eu estava doente. Depois eu gravei um segundo vídeo. Depois eu gravei aquele vídeo lá, saudoso missionário Davi Miranda no céu, as revelações que Deus me deu. Glória a Jesus. E que Deus abençoe a todos os líderes, toda a liderança das igrejas, Deus é amor, assembleias renovadas, presbiterianas, a todos ali. O Senhor me deu uma revelação no ano de 1997, que eu estava na sede mundial, aquela sede mundial antiga, e ali estava
o Daniel Miranda, filho do missionário, do saudoso. E ele me chamava e dizia: olha, meu irmão, você vai dar ensinamento para presbíteros, diáconos, evangelistas, para obreiros, obreiras. Tudo aquilo que Deus mandar você falar, você vai dizer para a minha igreja, para o meu povo. Eu contei essa revelação para um obreiro na época da igreja. O irmão rolava de dar risada. Chegou a sair água do olho dele, de tanto que ele riu. A minha companheira sorriu, deu risada. Mas chegou o tempo de Deus de fazer a obra do Senhor Jesus nessa terra. Então, a igreja do Senhor Jesus, essa é a palavra do Senhor neste dia glorioso. Não vou falar o dia que é hoje, porque diz a palavra de Deus: se ouvires a voz do Senhor hoje, não endureçais o vosso coração. Então, igreja do Senhor Jesus, está aí o recado de Deus, a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Estou orando por todos os líderes da terra, todos os pastores, todas suas famílias, todos. Que Deus abençoe. Amada igreja, Deus é amor. Diretoria, a todos. Que Deus os dê grande vitória em Cristo Jesus. Eu me despeço de todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.